Bom, então vamos agora responder a questão 37 da página 103. É uma questão de potência elétrica. Então vamos lá. Bons hábitos de higiene, além de promoverem a saúde, ajudam à prevenção de doenças. Entre os hábitos de higiene pessoal está o cuidado com o nosso corpo, particularmente tomar banho. Esse hábito, que deve ser diário, precisa ser exercido com alguns cuidados em relação ao uso da água e da energia elétrica, para o desperdício não comprometer o abastecimento futuro. A época do ano em que o aquecimento da água é mais necessário e os chuveiros são mais exigidos, consumindo mais energia elétrica. Contudo, é importante que saibamos utilizá-lo de forma adequada. Pensando nisso, avalie a situação seguinte. Suponha que você dispõe de um chuveiro que é abastecido por uma vazão de água constante e está ligado a uma rede elétrica de 220 volts. Para deixar a água mais quente, você deverá... numa leitura de questão como essa questão não é questão de Enem, mas poderia ser, porque ela tem as características de uma questão de Enem. Por quê? Porque ela tem essas duas partes aqui, ó. Do começo até aqui, a gente chama essa parte de contextualização da questão, onde ele introduz um assunto que tem a ver com a situação que a questão está propondo você fazer. Logo depois desse texto aqui de contextualização, você tem um comando, que é essa parte aqui, ó. Basicamente, é aqui que ele lhe dá as informações, né? Aqui que ele diz o que ele quer que você faça, e com base no que ele quer que você faça, você vai analisar qual é a alternativa correta. Então, vamos focar agora nessa parte. Ó. Supondo que você dispõe de um chuveiro que é abastecido por uma vazão constante. Ó. Vazão constante quer dizer que a quantidade de água que vai passar por esse chuveiro, nessa situação que ele está propondo, é a mesma. Sempre vai passar a mesma quantidade. E esse chuveiro está ligado numa rede elétrica de 220 volts. Ó. Se está dizendo que o chuveiro está ligado numa rede elétrica de 220 volts, quer dizer que ele foi projetado para essa rede, certo? Nós sabemos que no Brasil tem rede de 110 e rede de 220, residencial. Então, quando o aparelho é projetado para 220, isso significa dizer que ele deve, para ele funcionar, desempenhando sua potência normal de funcionamento, ele tem que ficar nessa rede de 220. Para deixar a água mais quente, ele deverá o quê? Ó? Bom, se a vazão é constante e a potência adequada para ele é 220, vamos ver o que, é que ele diz aqui nas opções. Ó. Vamos ver o que, é que ele diz nas opções. Se eu quero deixar a água mais quente, o que é que eu devo fazer? Ligar o chuveiro a uma rede elétrica de 110? Não. Se eu estou reduzindo a tensão da fonte, eu vou reduzir a potência elétrica que o aparelho vai funcionar. Certo? Como eu tinha dito, ó, se o aparelho foi projetado para uma potência de 220, aliás, para uma rede elétrica de 220, e eu ligar ele numa rede de 110, lógico que ele vai desempenhar uma potência menor. Talvez ele não consiga nem funcionar, porque a potência, a tensão de funcionamento dele está sendo aqui a metade do que era para ser. Então não é isso que eu vou fazer se eu quiser que ele aqueça mais a água, né? Então, aumentar o comprimento do fio que forma a resistência? Não, não é isso. Nós sabemos que, já foi falado em vídeos anteriores, que o chuveiro elétrico é um aparelho resistivo, né? E lá dentro dele tem uma resistência elétrica, que nada mais é do que um fio em forma de serpentina que forma essa resistência, né? Em forma de espiral. Então, se eu aumentar o comprimento desse fio, eu estou aumentando a resistência. Se eu aumentar a resistência, vai passar menos corrente. O que aquece o aparelho é a quantidade de corrente elétrica que passa por ele, né? Que aquece o chuveiro elétrico, que provoca o aquecimento. Se eu aumento a resistência, eu estou passando menos corrente pelo aparelho. E aí, menos corrente, menos aquecimento. Então, não é isso que a gente tem que fazer. Ligar o chuveiro, ó. Ligar o chuveiro a uma rede de 110 volts? Não. Descartar qualquer possibilidade de ligar o aparelho numa tensão menor do que aquele é projetado, porque ele não vai aquecer mais a água, ele vai perder essa capacidade de aquecimento, né? Ele vai diminuir a sua potência de funcionamento. Certo? Ligar o chuveiro a uma rede... Não, descartou. Ligar o chuveiro a uma rede de 110, ele está projetado para 220.
ligado 110, você não vai aumentar a potência de funcionamento, vai diminuir. E aí ele não vai esquentar tanto a água como ele está querendo, propor um aumento no aquecimento. Ó, manter o chuveiro ligado a uma rede de 220 volts, ok. E diminuir o comprimento do fio, ok. Se eu diminuir o comprimento do fio, que forma a resistência desse aparelho, né? Internamente ele tem um fio que forma a resistência. Se eu diminuir, o que, que vai acontecer? Diminuindo a resistência, diminuindo o fio, eu vou diminuir a resistência. Diminuindo a resistência, vai passar mais corrente pelo aparelho. E passando mais corrente, eu vou gerar mais aquecimento. Ok? Então, essa é a ideia. Letra E é a alternativa correta da questão 37. Ok? Então, questão encerrada.